Seguindo então com a leitura do nosso livro de Números, nós leremos hoje os capítulos 7 e 8. Lembrando que eu sou Laura Schwember e você está no plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Lembrando também que nós estamos lendo na versão NVI. Ofertas por ocasião da dedicação do tabernáculo. Quando Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou com todos os seus utensílios. Também ungiu e consagrou o altar com todos os seus utensílios. Então, os líderes de Israel, os chefes das famílias que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram ofertas. Trouxeram as suas ofertas diante do Senhor. 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e as apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: aceite as ofertas deles para que sejam usadas no serviço da tenda do encontro. Entregue-as aos levitas, conforme exigir o serviço de cada homem. Então, Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles. Aos meraritas, deu 4 carroças e 8 bois, conforme exigia o trabalho deles. Estavam todos sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Aos coatitas, porém, Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Quando o altar foi ungido, os líderes trouxeram as suas ofertas para a dedicação do altar e as apresentaram diante dele, porque o Senhor tinha dito a Moisés: cada líder deverá apresentar, em seu respectivo dia, a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi 1 prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata para as aspersões de 70 siclos, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. 1 novilho, 1 carneiro e 1 cordeiro de 1 ano como holocausto. 1 bode como oferta pelo pecado. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar e líder de Issacar, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi 1 prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata para as aspersões de 70 siclos, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. 1 novilho, 1 carneiro e 1 cordeiro de 1 ano como holocausto. 1 bode como oferta pelo pecado. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon e líder de Zebulon, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi 1 prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata para as aspersões de 70 siclos, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. 1 novilho, 1 carneiro e 1 cordeiro de 1 ano como holocausto. 1 bode como oferta pelo pecado. 2 bois, 5 carneiros,
5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No 4º dia, Elisur, filho de Sedeur e líder de Ruben, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi 1 prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata para as aspersões de 70 siclos, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. 1 novilho, 1 carneiro e 1 cordeiro de 1 ano como holocausto. 1 bode como oferta pelo pecado. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No 5º dia, Selumiel, filho de Zurissadai e líder de Simeão, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi 1 prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata para as aspersões de 70 siclos, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. 1 novilho, 1 carneiro e 1 cordeiro de 1 ano como holocausto. 1 bode como oferta pelo pecado. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurissadai. No 6º dia, Eliasaf, filho de Deuel e líder de Gade, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi 1 prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata para as aspersões de 70 siclos, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. 1 novilho, 1 carneiro e 1 cordeiro de 1 ano como holocausto. 1 bode como oferta pelo pecado. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia, Elisama, filho de Amiúde e líder de Efraim, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi 1 prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata para as aspersões de 70 siclos, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. 1 novilho, 1 carneiro e 1 cordeiro de 1 ano como holocausto. 1 bode como oferta pelo pecado. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, Gamaliel, filho de Pedazur e líder de Manassés, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi 1 prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata para as aspersões de 70 siclos, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. 1 novilho, 1 carneiro e 1 cordeiro de 1 ano como holocausto. 1 bode como oferta pelo pecado. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia, Abidã,
filho de Gideone e líder de Benjamim, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata para as aspersões de 70 siclos, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, Aiezer, filho de Amissadai e líder de Dan, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata para as aspersões de 70 siclos, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amissadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã e líder de Aser, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata para as aspersões de 70 siclos, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aira, filho de Enã e líder de Naphtali, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata para as aspersões, de 70 siclos, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Estas foram as ofertas dos líderes israelitas para a dedicação do altar quando este foi ungido. Ao todo foram 12 pratos de prata, 12 bacias de prata para as aspersões e 12 vasilhas de ouro. Cada prato de prata pesava 130 siclos, e cada bacia para as aspersões pesava 70 siclos. O total de peças de prata pesava 2.400 siclos, com base no peso padrão do santuário. As 12 vasilhas de ouro cheias de incenso pesavam cada uma 10 siclos, com base no peso padrão do santuário. O total de vasilhas de ouro pesava 120 siclos. O total de animais oferecidos como holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, com as ofertas de cereal. 12 bodes foram trazidos para a oferta pelo pecado. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão foi 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano.
Foram estas as ofertas trazidas para a dedicação do altar depois que este foi ungido. Quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio dos 2 querubins, de cima da tampa da arca do testemunho. Era assim que o Senhor falava com ele. Capítulo 8. A preparação das lâmpadas do candelabro. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte a Arão: quando você preparar as 7 lâmpadas, estas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Arão assim fez. Dispôs as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro foi feito de ouro batido, do pedestal às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. A consagração dos levitas. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos israelitas e purifique-os. A purificação deles será assim: você aspergirá a água da purificação do pecado sobre eles. Fará que depilem todo o corpo e lavem as roupas para que se purifiquem. Depois, eles trarão um novilho com a oferta de cereal da melhor farinha amassada com azeite, e você trará um segundo novilho como oferta pelo pecado. Você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel. Apresentará os levitas à presença do Senhor, e os israelitas imporão as mãos neles. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida dos israelitas para realizar o serviço do Senhor. Depois que os levitas impuserem as mãos na cabeça dos novilhos, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o outro como holocausto ao Senhor para fazer expiação pelos levitas. Disponha os levitas em frente de Arão e dos filhos dele e apresente-os como oferta movida ao Senhor. Dessa maneira, você separará os levitas do meio dos israelitas e os levitas serão meus. Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles irão ministrar na tenda do encontro. Eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separei para serem meus em lugar dos primogênitos, do primeiro filho homem de cada mulher israelita. Todo primogênito em Israel, entre os homens e entre os animais, é meu. Eu os separei para mim, quando feri todos os primogênitos no Egito e escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos em Israel. Dentre todos os israelitas, concedi os levitas como dádivas a Arão e aos seus filhos, para servirem aos israelitas na tenda do encontro e para fazer expiação por eles, a fim de que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas. Arão os apresentou como oferta movida diante do Senhor e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, os levitas passaram a servir no ministério da tenda do encontro sob a supervisão de Arão e dos seus filhos. Fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: isto diz respeito aos levitas, os homens de 25 anos para cima, aptos para servir, tomarão parte no trabalho do ministério da tenda do encontro, mas aos 50 anos deverão afastar-se do trabalho do ministério e nele não servirão mais. Poderão ajudar os seus irmãos na responsabilidade de servir na tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o serviço. Assim, você designará as responsabilidades dos levitas. E com isso, minha gente,
Nós terminamos, então, mais este áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Se enquanto você estava ouvindo esse áudio, você lembrou de alguém que pode gostar de acompanhar esse plano, nem pensa duas vezes, já clica no aviãozinho e compartilha não só esse áudio, mas este plano de leitura com ela. Tenho certeza que ela vai ser muito beneficiada por ouvir a palavra de Deus integralmente e diariamente, acompanhando esse plano aqui com a gente. Um grande beijo, te espero aqui então no nosso próximo áudio e até lá! Tchau, tchau!